hoje eu vou fazer um resumão de artes referente aos capítulos 5, 6 e 7. Já vou pedir para vocês ignorarem se vocês escutarem no fundo algum barulho de cachorro, porque meus cachorrinhos estão muito agitados hoje, eles estão latindo muito, mas eu não vou deixar de fazer a videoaula por causa disso. Então, bora lá. Vamos começar no capítulo 5. No capítulo 5, a gente vai tratar das manifestações artísticas, as primeiras manifestações artísticas até os dias atuais. Bom, a arte ela teve início lá nas pinturas rupestres, onde nas cavernas os Homo sapiens, por exemplo, pintavam o cotidiano deles nas paredes das cavernas, por exemplo, como era a caça, a pesca, as guerras, a agricultura, enfim. Inclusive, os nossos sítios arqueológicos são os lugares que foram preservados e que contêm essas pinturas rupestres. Bom, uma coisa que pouca gente sabe é que a arte rupestre não foi marcada só pelas pinturas. Ela também construiu estátuas femininas. Só que as estátuas femininas não levavam em consideração o corpo feminino daquela época. Eles usavam a estátua feminina para representar a fertilidade, porque eles tinham aquela ideia de que todo mundo lá tinha que se reproduzir para a população ir crescendo e crescendo e crescendo. Mas lá na arte rupestre, as pinturas femininas, as mulheres possuíam seios muito grandes e também úteros muito grandes, porque isso para eles era sinônimo de fertilidade. Bom, lá na época da arte rupestre também eles usaram e criaram o expressionismo. Porque eles exageravam nas esculturas, acabava distorcendo elas, colocava um olho grande, outro olho pequeno, muita coisa grande, desproporcional, para fazer aquela coisa, aquela criação ser mais expressiva. Bom, nos dias atuais, né, a maior parte das artes que a gente vê aí de grafite é nos muros, nos prédios e nas construções urbanas, e hoje em dia a arte já tem mais um significado de crítica ao nosso mundo. E os pintores de hoje em dia que fazem as suas pinturas, geralmente fazem uma pintura do mundo em relação à visão que eles têm sobre o mundo. Agora, indo para o capítulo 6, a gente vai tratar das artes pré-colombianas. É chamado de arte pré-colombiana porque foi um período artístico antes da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. E bom, lá na arte pré-colombiana se destacou os maias, os incas e os astecas. E esses três povoados, eles tinham uma arquitetura muito desenvolvida. Inclusive, eles tiveram essa arquitetura muito desenvolvida e fez com que a cultura deles fossem marcadas por esculturas com traços humanos, que a gente chama de fiança antropomórfica. E também todas as esculturas que eles faziam tinham caráter religioso. Aqui eu coloquei separadinho a primeira foto, a segunda e a terceira sobre a civilização em questão. Bom, a primeira foto é da civilização asteca. A civilização asteca construiu grandes palácios, templos e pirâmides, como vocês podem ver aqui na primeira foto, os resquícios de Teotihuacan. E os maias, eles também foram grandes construtores. Só que dentro dos palácios, dos templos e das pirâmides que os maias faziam, eles decoravam por dentro. E nisso que eles decoraram por dentro, teve uma coisa que eles desenvolveram aí dentro desses templos, que foi o calendário maia, quando eles criaram um calendário próprio. E a gente teve os incas. Os incas, eles já tiveram uma arquitetura mais simples, porém, eles ainda eram muito espécies na arquitetura, porque eles desenvolveram uma técnica muito boa para fazer construção sólida, como vocês podem ver aqui na terceira foto, um exemplo das construções sólidas dos incas. E essas construções existem até hoje lá na região que os incas se estabeleceram, porque é uma região que sofre muito com terremotos. E pelas construções sólidas serem muito resistentes, elas ajudam a casa a não sofrerem com os abalos sísmicos. E os incas, eles também foram marcados
por plantar alimentos que eles consideravam sagrados, milho, essas coisas, e eles também construíram estradas de pedra que ligava partes do império. Também, dentro da arte pré-colombiana, se destacou a arte africana. Os africanos também construíram muitas esculturas com traços humanos, isso até os dias atuais. E as construções deles eram feitas a maior parte de marfim, madeira, ouro e bronze. E eles também utilizavam das esculturas com forte caráter religioso e principalmente para representar elementos do cotidiano. Só que a arte africana, ela foi muito marcada pelas máscaras que eles produziam. E eles usavam essas máscaras nos rituais que eles faziam cultuando os deuses. Um exemplo é aqui na foto desse slide. E toda pessoa que estava com a máscara, ela incorporava um deus deles lá. E na cultura africana também teve muita influência a música e a dança, porque eles usavam a música e a dança para tudo, inclusive para representar as etapas da vida do povo lá, como por exemplo, o nascimento, o casamento, os funerais, o trabalho. E no capítulo 7, a gente já tem a arte pré-cambralina. A arte pré-colombiana é marcada de antes da chegada de Cristóvão Colombo. A arte pré-cambralina é marcada por ter sido antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Então, a arte pré-cambralina é voltada para os povos indígenas. E os povos indígenas produziam diversos objetos, utilizavam a arte para pintura corporal, para fazer rituais, decorar instrumentos, e todas as tintas que eles tinham eram feitas de elementos da natureza. E a pintura corporal que eles faziam no corpo também tinham muitos significados. E os indígenas, eles tinham uma técnica chamada de cestaria, que eles, tipo assim, vai trançando o objeto com várias trancinhas, transformando ali no objeto no que eles queriam. E eles também utilizam, no caso até hoje, a arte plumária, que é, tipo assim, usar penas para fazer adornos que eles usavam nos rituais. Só que aí a gente teve duas culturas que se destacou nas artes indígenas, que foi a Marajora, que eles utilizavam da cerâmica para produzir diversos tipos de esculturas. Aí tinha algumas esculturas que eram de caráter animal, que a gente chama de zoomorfismo. Algumas eram de caráter humano, antropomorfismo. E tinha umas que misturava traços humanos com traços animais. E a cultura santarém foi marcada por criar ornamentos exagerados também de figuras humanas. Só que eles produziam as partes humanas como se elas estivessem sustentando o ornamento deles. Um exemplo da cerâmica Marajora é essa foto aqui de cima e da cultura santarém é dessa aqui de baixo. Como eu falei anteriormente, a cultura indígena utilizava muito da pintura corporal para fazer os eventos dele, além de ter uma finalidade assim de embelezar a tribo. E uma curiosidade é que a tatuagem lá no Japão, ela possui diversos significados. Só que o mais louco de todos é que a tatuagem para eles tem muito caráter criminoso. Quem tem muita tatuagem é uma pessoa criminosa. Muito louco isso, não é? E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.